Fala galera do Lançar as Redes, eu sou Jefferson Carvalho e hoje é dia de partilha da palavra. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. Na partilha da palavra de hoje, o Senhor foi muito generoso conosco. Hoje, meu irmão e minha irmã, estamos há algumas semanas, essa semana passando, a próxima semana, entramos na Semana Santa. Estamos no tempo da Quaresma, tempo favorável. Como diz a igreja, é um tempo favorável, é um tempo de conversão, onde eu e você e a igreja toda do mundo nos juntamos em jejuns, em orações, para mover a mão de Deus para as nossas graças, para nos mover em direção à mão de Deus, meus irmãos. E a palavra de hoje, na nossa palavra de hoje, o Senhor foi muito generoso conosco, porque Ele nos disse que com as nossas orações, com os nossos jejuns, com os nossos louvores, com a nossa procura, meu irmão e minha irmã, não é apenas a mão do Senhor que tem se movido em nossa direção. Não é apenas, meus irmãos e minhas irmãs, as graças de Deus que tem se movido em nossa direção, não. Neste vídeo, nesta direção, meu irmão e minha irmã, o Senhor diz para nós que não foi apenas a mão, que não foram apenas as graças, foi o próprio Jesus que veio nos visitar através dessa palavra. Hoje, meu irmão e minha irmã, muito maior do que apenas a mão, muito maior do que apenas liberar uma graça através de um anjo, através da intercessão dos santos, através de nossa corredentora, Nossa Senhora, Jesus vem até aqui, vem te encontrar. Hoje, meu irmão e minha irmã, o Senhor vem te fazer uma visita e vem me fazer uma visita, porque hoje nós recebemos uma pessoa tão importante para nós, meus irmãos e minhas irmãs, que é o nosso próprio Deus. Mas, como eu sempre digo, e como diz a palavra de Deus, o nosso Jesus é educado. O nosso Deus é educadíssimo, meu irmão e minha irmã. E como diz Apocalipse, lá no capítulo 3, no versículo 20, eis que estou à porta e bato. Hoje, meu irmão e minha irmã, o Senhor tem te visitado, e hoje nesse vídeo o Senhor vai te visitar. Talvez você estava fazendo alguma coisa errada, talvez você queria tomar uma direção errada na sua vida e você clicou nesse vídeo e Deus veio falar contigo, meu irmão. Ele veio te visitar, está batendo do lado de fora do seu coração e dizendo para você: deixa eu entrar, deixa eu entrar e eu mudo, deixa eu entrar, meu irmão e minha irmã, e eu faço a diferença, deixa eu entrar e a sua vida não será mais a mesma. Hoje, olha a honra que nós recebemos. E quando o Senhor me disse que a direção dessa pregação seria uma visita de Deus, uma apresentação de Jesus a nós, eu fui pensar em quando nós recebemos uma visita ilustre, o que nós fazemos. E eu te digo, meu irmão, pensa você, se nessa semana, hoje você chega na sua casa, depois de clicar nesse vídeo, assistir esse vídeo todo, você sai aí da sua sala, do seu computador, de onde você estiver assistindo, e aí vem um vizinho seu, bate na sua porta, fala: ô amigo, aquela vizinha, né, fofoqueira, aquele vizinho fofoqueiro, chega e fala: cara, mulher, amiga, eu não sei o que você tá sabendo da novidade. Você fala: não tô sabendo de nada, o que aconteceu? Hoje eu estava assistindo a TV, o seu amigo fala, e você não sabe o que aconteceu. O Faustão sorteou uma visita do Roberto Carlos numa casa aqui no nosso bairro, e o Roberto Carlos, o rei da música popular brasileira, veio te visitar. Meu irmão, pensa só, o Roberto Carlos na sua casa, cantando: quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo, dentro da sua casa. Aí você olha assim pra sua casa e fala: meu, o sofá não tá legal, a tinta tá meio mofada, tá desbotada, a TV tá velha, vou dar um jeito. Você já chega a dar um toque no seu marido, sua esposa, fala: querida, a gente tem que arrumar essa casa hoje, porque amanhã o Roberto Carlos vem aqui. E aí você paga pintor, você pinta a casa durante a noite, você joga a sua TV fora, pega o seu sofá, guarda dentro do quarto, pega o sofá da vizinha, que é um sofá novo, aquele sofá de couro, você dá aquele esquema para arrumar a sua casa. E aí você vai falar: você não gosta do Roberto Carlos? Eu falo: meu irmão, então pensa que é o Neymar que vai na sua casa, que é o Messi, que é o Pelé, que é o rei do futebol. Eu falo: não gosto de futebol. Falei: então tá, você é católico, você é cristão, pelo menos essa pessoa é uma pessoa muito querida, para nós católicos é respeitada, mas se você, irmão, não é católico, está assistindo, é uma pessoa que é muito querida hoje no nosso mundo, né? O Papa Francisco, como ele aconteceu na JMJ, ele vai visitar a sua casa. No Rio de Janeiro ele aconteceu isso, ele entrou numa casa para visitar. O Papa Francisco vai na sua casa, o que você vai fazer? O Papa Francisco dentro da sua casa
Você vai trocar o sofá, você vai pintar a parede, você vai colocar uma TV nova, você vai dar o jeito de montar um altar, você vai comprar as suas imagens que você não tem devoção a isso, mas aí você vai comprar porque você quer o que aconteça naquele local? Que tudo que o Papa Francisco, Roberto Carlos, que o Pelé, aquela pessoa especial, pensou para aquele dia, que ele aconteça. É isso que você pensa, é isso que nós pensamos, nós queremos deixar aquela pessoa à vontade. Nós queremos que aquela pessoa se sinta o melhor possível naquele momento, porque é um momento especial e aquela pessoa é uma pessoa especial e ela resolveu nos encontrar. Hoje eu digo para você, meu irmão, muito maior que Roberto Carlos, que Neymar, que Messi, que Cristiano Ronaldo, que Pelé, que o Papa Francisco, meu irmão e minha irmã, nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje saiu lá do lugar dele, onde nós pensamos que Deus mora no céu e veio bater na sua porta. Então prepara, como você prepararia a sua casa para receber essas pessoas importantes. Hoje a pessoa muito mais importante que eles veio te visitar. Então prepara mais teu coração, prepara mais a tua vida, prepara mais e abre mais. Diga: Senhor, eu abro meu coração a ti. Diga neste momento: Senhor, entra na minha casa. Como diz aquela música: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Diga isso com o seu coração. Abra seu coração para Deus, diga: Senhor, o que eu preparei para ti. Se seu coração está sujo, está ferido, está magoado, meu irmão e minha irmã, não importa. Deus te conhece. Deus te conhecia desde antes de você nascer, como diz lá em Jeremias, no capítulo 1. Antes que fosse gerado no seio da tua mãe, eu já te conheci, te havia consagrado como profeta das nações. Meu irmão e minha irmã, o Senhor te escolheu e hoje veio entrar no seu coração, dentro da sua casa, porque Ele te ama. Amém? Então diga para o Senhor: eu quero, Senhor, te conhecer. Eu quero que o Senhor entre na minha casa. Para você que diz: eu quero que o Senhor entre na minha casa, é para você que é essa pregação de hoje. Conheça Jesus Cristo, conheça o Senhor. E a palavra que nós vamos ler, meu irmão, está no Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 29. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29, meu irmão e minha irmã. É São João Batista apresentando nosso Senhor Jesus Cristo. E diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha a ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: depois de mim virá um homem, que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado: viu o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito. Eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E meus irmãos, hoje você vai conhecer Jesus. Jesus vai entrar na sua casa, vai falar contigo e trazer coisas para você. E muitas vezes quando as pessoas vêm na nossa casa, a gente não conhece. A gente conhece uma pessoa em comum, uma pessoa vem na nossa casa, e quando chega aquela pessoa na nossa casa, aquele amigo em comum nos apresenta e fala: oh, este é fulano de tal, esta é a fulana, e nós nos conhecemos. Quem apresenta Jesus aqui para nós, meus irmãos, é João Batista, um grande profeta, o maior profeta nascido de mulher. E eu aqui faço às vezes de João Batista hoje. João Batista não é o Cristo. João Batista não é Deus. Ele diz: eu não sou o Cristo, eu sou uma voz que clama no deserto. E é isso que eu estou fazendo aqui, clamando, preparando o caminho do Senhor. E é isso que eu vou fazer para você. Hoje eu faço o papel de João Batista e te apresento Jesus. E a primeira definição de Jesus, e muito importante para nós, de João Batista, é essa: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E meu irmão, essa definição é importantíssima. Todas as missas, depois da consagração, ali próximo de nós recebermos Jesus, o padre levanta a Eucaristia e diz: olha aqui, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós nos aproximamos, nós dizemos como centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra e sereis salvo. E aquilo ali, aquela apresentação é como se fosse João Batista. O padre toma em persona Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é este. E nós nos aproximamos aí com um coração sedento. E meu irmão e minha irmã, não vou entrar no critério, no mérito do que é o Cordeiro de Deus,
Porque Jesus é o Cordeiro de Deus. O que era o Cordeiro na época de Jesus? Não vou entrar neste mérito. Não vou entrar neste mérito porque essa explicação de Cordeiro de Deus é uma explicação enorme. E uma explicação que nós devemos ter. Então, se você não sabe isso, procure, talvez em outro vídeo nós vamos falar sobre porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Talvez a Semana Santa, aí quando vir as partidas da Semana Santa, que são muitas, talvez nós falamos porque Jesus é o Cordeiro de Deus, porque quando Ele morre, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas eu não vou me apegar nisso. Mas há uma coisa que nós temos que lembrar, que daqui 2 semanas, na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, a Igreja Católica propõe que nós vamos relembrar que Jesus morreu numa cruz por nós. Um homem foi capaz de apanhar, de ser chicoteado, de sofrer açoites, de ser coroado de espinhos, de cair com o rosto por terra, rebentar os joelhos. Como diz a Sagrada Escritura, os meus ossos estão desconjuntados, cachorros me rodeiam, minha língua se colou ao céu da boca, eu estou como um ladrão, meu irmão, minha irmã. Jesus passou por tudo isso, carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e tudo ali estava sobre Ele, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque Jesus nos ama. Nós temos que lembrar disso, que um homem foi capaz de passar por tudo isso, de ter dado tudo, e depois no final ainda vinha um soldado, João 19, enfiar uma lança no peito de Jesus, ele derramar o sangue, derramar a água, e derramasse todo por você e por mim, se entregar numa cruz, meu irmão e minha irmã, e pagar pela nossa salvação, pagar pelos nossos pecados. Porque como diz a música também, foi pelos nossos pecados, foi eu, a lança na mão, que feriu. Foi por mim e por você, e meu irmão e minha irmã. Jesus é tão educado que nesta noite Ele te visita. João Batista apresenta Jesus a você. E Jesus, meu irmão e minha irmã, Ele é delicadíssimo. Ele entra na sua casa, entra na sua vida e traz um presente. O maior presente que você pode dar, pode receber. Uma pessoa podia te dar um carro, podia te dar uma bicicleta, podia te dar uma casa, podia dar como aquela promoção que não é uma casa, é um condomínio de casas para você. Jesus podia te dar tudo isso, mas não, Ele te dá maior, Ele te dá um presente maior, um presente melhor, um presente grande, o maior presente, a minha salvação e a sua salvação. É isso que Jesus nos dá nessa visita. Jesus vem nos visitar e fala assim: eu já paguei pelos seus pecados, então faça valer. Faça valer essa visita, meu irmão. Faça valer essa visita, minha irmã. Jesus vem com um presente na mão e diz: olha só, eu comprei uma chance de salvação para você. Porque não importa o quão santo você se ache, o quão santo você acha que você seja, meu irmão e minha irmã, chegou a hora de você entender: sem um homem que morreu na cruz por você, você não se salvaria. Sem o sangue de Jesus misericordioso e precioso derramado na cruz, você não se salvaria e eu não me salvaria. Meu irmão, Jesus está passando no meio de nós com um presente. Jesus está indo até você com um presente. Chegou a hora de você ser como os discípulos de Emaús, que Jesus estava passando. Jesus, na sua educação, ia passando direto, porque ele não estava sendo convidado, não estava com a porta aberta. O discípulo olha para ele e fala: fica conosco, Senhor. É tarde, o dia declina. Chegou a hora de você olhar para Jesus e dizer: Senhor, meu dia tem declinado. A nossa vida tem declinado, meu irmão. Eu tenho que dizer para você: a nossa vida tem declinado já. Aí você fala assim: mas eu sou jovem, eu não estou morrendo. Mas, meu irmão, tem muitas e muitas evidências. Tem um vídeo há pouco tempo atrás que fala do fim dos tempos. Que fala do fim dos tempos, meu irmão e minha irmã. Tem um padre que chama-se Duarte Lara, exorcista, que diz: as pessoas não estão vendo, mas os sinais do fim do mundo já estão claros. O mundo tem declinado, o tempo tem declinado. E talvez você vai dizer para mim: eu não acredito nisso. Mas acredite, meu irmão, minha irmã, cada dia que passa o nosso dia declina. Talvez a nossa vida tenha declinado, a nossa família tenha declinado. Chegou a hora de você dizer: Senhor, fica comigo, Senhor. É tarde, o dia declina, minha família declina, minhas coisas têm declinado, minha fé tem declinado. Então fica comigo, Senhor, porque eu não vou suportar. Entra na minha casa e muda a minha história e traz essa salvação para minha vida, meu irmão e minha irmã. Eu vou dizer para você: faça valer o sangue de Jesus derramado por você numa cruz. Faça valer o sangue de Jesus derramado por você e pago pelos seus pecados e pago pela sua salvação, meu irmão. Chegou a hora da gente fazer isto. Chega de bobeira, chega de ser bobo, chega de dar valor para o que não importa. Jesus é o que importa. Jesus é o nosso Salvador e Redentor. Jesus é o nosso Deus. E é isso que você tem que fazer, meu irmão. Dar valor ao sangue de Jesus, precioso, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí nós continuamos
com outra definição lá que João Batista diz uma coisa muito importante que ele diz sobre Jesus. Ele diz assim: eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água disse-me, sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. E eu vou dividir essa frase e essa importante definição em duas coisas. Meus irmãos, a primeira coisa é, João Batista diz: eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse que ele era Jesus. Qual é esta lição para nós? Quem mandou João batizar com água, meu irmão? Foi o próprio Deus, Deus Pai, que disse: batize com água. E ele que disse para João Batista que aquele que descesse o Espírito seria o Cristo. E a lição para nós é: tinha muitas pessoas ali com João, só João Batista reconheceu Jesus. Por quê? Porque ele ouviu Deus. Ele se colocou diante de Deus, meu irmão e minha irmã, e disse: fala, Senhor, que teu servo escuta. E meu irmão e minha irmã, chegou a hora de receber Jesus na nossa casa e colocar o ouvido no peito de Jesus e dizer: fala, Senhor, que teu servo escuta. O que tu queres de mim? Parar de viver como um filho desobediente, meu irmão. Deus tem falado contigo dias após dias e você tem caído em ciladas do demônio nos seus ministérios, na igreja, na sua família, tentando fazer sua vontade, ouvindo pessoas que não merecem. Meu irmão e minha irmã, chegou a hora de fazer a vontade de Deus, mesmo que doa, mesmo que seja difícil. São Tomás Aquino diz: Deus não permite que uma coisa má aconteça e daí Ele não possa tirar uma coisa melhor. Meu irmão e minha irmã, se Deus está deixando alguma coisa acontecer na sua vida, é porque você precisa passar por isso. Você precisa passar por isso. Às vezes fazer a vontade de Deus é duro e é difícil, mas eu garanto para você, é melhor. Deus tem um plano de salvação. Jesus tem um caminho para que você trilhe, para que você se salve. E talvez você não vai entender isso. Talvez fazer a vontade de Deus para você vai ser duro demais, porque nós costumamos agir como filhos desobedientes. Mas nós temos que ser obedientes. A palavra obedecer vem do latim ab audire. Ab significa como, o que, a quem, e audire é ouvir. A palavra originalmente quer dizer a quem eu estou ouvindo, o que eu estou ouvindo, como eu estou ouvindo. E infelizmente, meu irmão e minha irmã, hoje nós ouvimos nossos amigos, hoje nós ouvimos nossos vizinhos, hoje nós ouvimos as pessoas da TV, hoje nós ouvimos programas de fofoca, hoje a gente ouve a novela. E principalmente, nós ouvimos a nós mesmos, com o nosso espírito humano que manda e manda em nós muito forte. Nós não queremos ouvir uma pessoa, o nosso Deus. Quando Deus fala, nós não ouvimos. Nós agimos como filhos desobedientes, como eu agia com a minha mãe. Quando eu preparava essa pregação, eu lembrava disso. Que na minha casa tinha uma regra: 3 vezes, só falo 3 vezes com você, 2 eu falo, 3ª você apanha. Beleza, o que acontecia? Minha mãe falava uma coisa pra mim, e ela falava: ó, filho, não faz isso. Eu fazia, ela me chamava e falava assim: ó, filho, não pode fazer isso, isso, isso. O que acontecia? Eu ouvia? Não. No outro dia eu tava fazendo de novo. E aí minha mãe vinha e falava: filho, ó, 2ª vez, não faz isso, isso é melhor pra você. Só que eu não ouvi, fazia de novo. Na 3ª vez eu fazia aí, ó, apanhava. O que acontecia? Minha mãe colocava o joelho e falava assim: ó, aqui, ó, pá, por que você tá apanhando? Por isso, por isso, por isso. Eu esquecia, nunca mais, fazia de novo, nunca mais. Então, meu irmão e minha irmã, às vezes você está apanhando na sua vida e nas suas coisas, nas suas decisões, porque você não tem ouvido Deus. Deus tem falado com você como um pai, e você, como um filho desobediente, não está ouvindo. E meu irmão e minha irmã, nós temos que colocar como filhos que escutam, filhos que ouvem, filhos que obedecem, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo que a história que Deus quer para nós não seja tão fácil. Meu irmão, Deus sabe mais. A palavra de Deus diz em Efésios 3:20: Deus pode infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou entendemos. Tudo que você entende, tudo que você pede, Deus pode mais. Eu tenho até um testemunho para falar para você de fazer a vontade de Deus na dificuldade. O ano passado, minha avó estava doente de Alzheimer e ela teve um declínio assim grande da doença dela. O médico dizia que ela estava numa ladeira. E aí chegou um dia, ela estava bem na casa dela, na casa da minha tia, onde ela ficava, e ela começou a ter convulsões na cozinha, ali na sala da casa dela. E aí meu primo pegou ela, levaram ela para o hospital,
e minha mãe é uma pessoa muito nervosa, eles primeiro avisaram a mim e aos meus irmãos: ó, aconteceu isso com a avó, isso, a gente quer avisar sua mãe só amanhã, porque aí amanhã a gente já tem uma resposta do que está acontecendo. Isso era um sábado ou um domingo, eu não lembro o dia exato. Mas eu lembro que naquele dia, minha avó, pessoa de fé, uma pessoa que a minha família toda hoje, as pessoas que são cristãs, que são católicas, devem isso muito à fé da minha avó, que espalhou essa fé para a nossa família. Eu lembro até hoje, sentei na minha cama e disse assim: mãe, para Nossa Senhora, me acorda hoje à noite porque eu quero rezar pela minha avó. E quando foi 3 horas da manhã, eu despertei sem sono, acordei. Ajoelhei do lado da minha cama, rezei o terço da misericórdia, 3 horas da manhã. E comecei a rezar, ia pedir a cura da minha avó, ia pedir o milagre, ia pedir que o Senhor agisse, que minha avó era uma serva, minha avó era do apostolado da oração e que ela não morresse sozinha, como são as promessas do Sagrado Coração de Jesus, né? Orei. Chegou uma hora que dentro do meu quarto, minha esposa estava dormindo, eu estava ajoelhado ao pé da minha cama ali orando na madrugada. Eu vi um caixão vindo até mim, assim. E vi um caixão na minha frente, assim, ó, na madrugada. Me arrepiei, comecei a chorar. E aí falei: Senhor, fala comigo, é isso? É isso que o Senhor tem para minha vida? É isso que o Senhor tem para a vida da minha avó? E aí abri a palavra. E eu não vou pegar aqui a palavra que caiu, mas a palavra dizia sobre purificação. A palavra dizia assim: chegou o tempo e eu vou purificar e vou salvar. E aí o Senhor me deu discernimento. Chegou a hora da sua avó. Chegou a hora. Mas eu estou dando este tempo para ela, para que tenha uma unção dos enfermos, para que ela se confesse e para que ela venha para o céu, porque ela é minha. Eu vou salvar a sua avó, e esse maior presente que vocês pedem tanto, que eu estou dando para vocês, que é a salvação, a sua avó, eu garanto, ela vem para o céu. O Senhor falou isso para mim. Eu chorei naquela madrugada, fechei a Bíblia, dormi. No outro dia eu fui na casa da minha mãe e falei: mãe, a senhora precisa ir para... Minha avó morava no Pernambuco, a gente mora em São Paulo. Eu falei: a senhora precisa ir para o Pernambuco, porque tem que ir, a avó tá doente. Eu não podia dizer para ela na época, nem para ninguém da minha família. Eu disse isso para meus primos e para esses meus primos e para meus irmãos que participam aqui do canal. Eu falei para eles: chegou a hora. O Senhor me disse, é tempo de purificação. Chegou a hora da minha avó. E foi poucos dias, um mês depois, minha avó faleceu. Recebeu a unção dos enfermos, colocou a família em oração, foi visitá-la. Várias pessoas testemunharam que sentia aroma de flores ali onde minha avó estava. Chegou no final, meu irmão, minha avó saía sangue dos poros dela. Minha avó sofreu a última purificação. Foi fácil ouvir a voz de Deus e não gritar contra, não dizer: Senhor, faça a minha vontade, Deus, salva a minha avó que eu amo. Eu não vou poder vê-la nem a última vez para poder dar um beijo. Foi fácil? Não foi fácil. Mas Deus tinha um plano maior. Ou eu sou de Deus e ouço o que Deus tem para mim e faço a vontade de Deus, ou eu desisto no meio do caminho. Ou eu paro de ouvir Deus e quero ser Deus de Deus, meu irmão e minha irmã. E você que é fiel, chegou a hora de você tomar vergonha na sua cara e dizer: Senhor, tu sabe mais do que eu. Se eu estou passando por isso é porque eu mereço apanhar mais um pouco. Se eu estou passando por isso, Deus está deixando você passar por isso, é porque se Ele te curar, você vai largar a igreja, você vai largar a sua fé, meu irmão. Não toma vergonha na sua cara. Chegou a hora de você dizer: Senhor, tá duro demais, mas eu vou ouvir a tua voz e vou fazer a tua vontade. E meu irmão e minha irmã, essa é a primeira parte dessa frase: obedecer o Senhor, ouvir o Senhor. O Senhor tem algumas direções para nós. Ele vem nos visitar, Ele quer entrar na sua casa, Ele quer que você limpe esta casa para recebê-lo. Ele traz a maior bênção do mundo, que é a sua salvação, e Ele vem conversar com você para que você o ouça e o obedeça. Mas aí no finalzinho dessa frase diz que João Batista diz uma frase que é linda para nós, é a promessa para quem quiser fazer tudo isso. Sobre quem vir descer o Espírito, esse é o Jesus, e o Espírito, repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito. Nós muitas vezes pedimos o Espírito e dizemos assim: como o Espírito descendo e pingando na nossa cabeça? Não! Jesus é o batizador, o Espírito Santo é uma promessa do Pai.
e Jesus batiza no Espírito. É um lugar cheio de água, cheio do amor que Jesus te coloca dentro, e você fica imerso, e você fica submerso no Espírito, encharcado no Espírito, e tem que se abrir, como diz a palavra que Jesus diz, batendo na porta, você tem que se abrir a essa água, porque meu irmão e minha irmã, se você colocar um pedaço de plástico na água, tirar, você dá uma limpada e ele está seco. Você tem que ser como uma esponja, se colocar dentro da água e absorver este Espírito que Deus vem te batizar, que Deus vem te entregar esse Espírito. E meu irmão e minha irmã, eu digo mais do que isso. Este Espírito que Deus promete para você é um Espírito de revolução, é um Espírito de mudança, é um Espírito que divide as águas e que dividiu a história no meio, meu irmão e minha irmã. O Espírito Santo que Deus te promete é o próprio Deus dentro de você, agindo, aflorando, transformando. O batismo no Espírito é pôr esse Espírito para emergir dentro de você. É o Espírito que agiu com Deus na criação, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É o Espírito que agia no Antigo Testamento pelos profetas. O Espírito de Deus repousa sobre mim, diz Isaías. E meu irmão, é o Espírito que concebeu Jesus no seio da Virgem Maria. É o Espírito que agiu com Jesus no batismo e depois nas suas obras. É o batismo que ressuscitou Jesus dos mortos. E é o Espírito prometido por Jesus, que Jesus ia batizar. E é o Espírito que batizou os apóstolos no dia de Pentecostes. Tinha 120 pessoas no dia de Pentecostes, mais ou menos. Sabe quantas pessoas nós temos cristãs no mundo hoje? 2 bilhões de cristãos que saíram de 120. E por quê? Porque eles eram bonitos? Porque eles falavam bem? Não, porque eles se abriram ao Espírito e foram tão cheios do Espírito que as pessoas não podiam resistir. Pedro, depois daquele batismo no Espírito, saiu para fora lá do cenáculo, começou a pregar lá para o povo, e 3.000 pessoas se converteram ao cristianismo naquele dia. 3.000 pessoas, e Pedro era um pescador, não sabia falar direito. Eles se converteram por quê? Porque Pedro era bonitão? Não, porque Pedro estava cheio do Espírito, meu irmão. Ninguém resiste a uma pessoa cheia do Espírito, e ninguém resiste ao Espírito de Deus. Você acha que é difícil para o Espírito que já converteu 2 bilhões de pessoas converter mais um dentro da sua casa, seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus filhos? Não é difícil, mas você ainda não está cheio do Espírito. Chegou a hora de se encher deste Espírito, ser batizado neste Espírito, meu irmão e minha irmã, ser mergulhado neste Espírito por Jesus Cristo e agir como em Pentecostes, dividir a sua história no meio, dividir a sua vida no meio, meu irmão e minha irmã. Para de ser frouxo, ouça essa ordem do Senhor, seja batizado no Espírito hoje em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Porque esse Jesus e esse Espírito pode transformar a sua história, pode transformar a sua vida para muito melhor do que você sonhou ou do que você sonha. Então vamos orar, pedindo essa graça deste Espírito. Senhor Jesus que batiza, Deus Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço, envia este Espírito Santo para cada um de nós, para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que essa pessoa seja imersa neste seu Espírito para viver o fim desta quaresma, Senhor, em santidade. Que este Espírito agora seja tão grande, Espírito de intrepidez, Espírito de coragem, Espírito de luta, que essa pessoa não possa resistir ao Espírito agora, e que se fique cheio do Espírito, cheio do amor, cheio da graça. Que este Espírito Santo agora inunde o nosso ser, que o Espírito Santo de Deus agora nos impulsione a ser de Deus. Que o Espírito Santo agora toque na nossa boca e no nosso coração, para que nós possamos ter palavras santas, palavras de santidade, palavras espirituais. Senhor, manda este Espírito. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus pela sua vida que está assistindo esse vídeo. Se você gostou, curte a nossa página no Facebook, divulga esse vídeo, nos ajude a lançar as redes, entra no nosso canal do YouTube, divulga para os seus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, nos ajude a lançar essas redes mais longe, nos ajude a levar esse Espírito para mais pessoas que precisam. Que Deus abençoe a sua vida. Incendeia minha